Olá, paz seja contigo, galera da jornada Causas Impossíveis, impossíveis para mim, possíveis para o meu Deus. Ele sempre pode nos surpreender a qualquer momento. Então, a nossa missão é orar. E orando, a gente corre o risco de Deus responder. E isso sempre vale a pena. Vamos lá para Atos capítulo 21. Aqui, Lucas está relatando a caminhada de Paulo. E começam aqui os desafios quase que super-humanos, né? Alguns comparados com os de Jesus, né? Em grau bem menor, porque Jesus ele sofreu mesmo não tendo pecado, né? Mas ele é perseguido, ele é torturado pelas multidões, ele é aclamado, culpado, sendo inocente. Então há uma certa semelhança. Então ele se encontra com os discípulos, ele ficou com eles durante 7 dias. E a Bíblia diz que, inclinados pelo Espírito Santo, eles recomendaram que Paulo não fosse a Jerusalém. Na hora que Paulo está saindo dali, os discípulos, as mulheres, os filhos, parece que eles se apegam a Paulo e eles vão até a praia e ali se ajoelham e oram para despedir. Então Paulo parte de Tiro, chega em Ptolemaica, depois ele chega a Cesareia. Então a minha impressão é que eles não queriam que ele fosse, o Espírito Santo não queria que ele fosse dali imediatamente para Jerusalém. Então ele passa por alguns lugares, né? Um profeta Ágabo, ele chega diante de Paulo, pega o cinto dele, amarra as mãos, amarra os pés e diz: assim diz o Espírito, versículo 11, dessa maneira os judeus vão te amarrar e vão amarrar o dono desse cinto e vão entregar vocês aos gentios. E aí começam as falas de Paulo que estão me deixando encantada, né? Eu já fiz a leitura várias vezes, mas dessa maneira parece que Paulo realça a sua fé, né? Parece que Paulo engrandece a sua fé. Muito lindo. A vida de Paulo sempre apontando para Jesus Cristo. Ele diz: estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome dos judeus, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, né? E diferente de Pedro, realmente ele viveu isso. Quando ele chega a Jerusalém, ou antes, ele vai para a casa de Mnason, um homem que era natural de Chipre e que está com os discípulos desde o início. Quando eles chegam em Jerusalém, a igreja de Jerusalém é cuidada por Tiago, um dos irmãos de Jesus, e ele começa a relatar que existem judeus ali que amam o Senhor Jesus, que são tementes e que ouviram falar que a pregação de Paulo afastava as pessoas da lei de Moisés e fazia as pessoas não viverem de acordo com os costumes dos judeus. Isso era mentira, né? Isso era mentira. E aí eles fazem uma orientação: olha, para acabar com essa falação desse pessoal, vá se purificar, né? Vá junto com as pessoas que estão se purificando, pague os seus votos, eles estão raspando a cabeça, né? E a Bíblia diz que Paulo vai lá e faz exatamente o que eles falaram para fugir da aparência do mal. Só que quando estava acabando os dias, da sua purificação, né? Versículo 34, participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça, assim todos saberão que não é verdade o que falam de você. Então ele estava seguindo a orientação. Só que quando ele estava lá terminando esses dias de purificação, chegam alguns judeus da Ásia e começam a fazer aquele alvoroço na cidade. E eles falam, né, versículo 28, ele fez entrar gregos no templo e profanou
este lugar santo. Existia no templo uma divisão entre os judeus e os gentios. Isso era sagrado, a ponto de que se entrasse gentio no pátio dos judeus, ele podia ser morto. Essa lei entre os judeus era tão forte que o Império Romano dava autorização para eles matarem, né? Eles só tinham que tirar do templo. Então eles estavam ocupando Paulo, por causa de terem visto, né, versículo 29, anteriormente eles haviam visto o Éfeso Trófimo na cidade com Paulo e julgavam que Paulo tinha introduzido no templo. Versículo 31 provavelmente não introduziu porque Paulo era um seguidor da lei, né, e muito sábio. Tentando eles mataram, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Então imediatamente eles foram para lá com toda a patrulha, né, com toda aquela comitiva deles, e na hora que eles chegaram lá, eles pararam de espancar Paulo, que Paulo estava sendo espancado. O comandante chegou, prendeu, versículo 33, amarrou ele com suas correntes e ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Só que na hora que ele chega às escadas, Paulo tem que ser carregado de tanta violência que ele estava usando com ele. E aí então Paulo vira para o comandante e fala: posso te dizer algo? E o comandante fica surpreendido, né? Você fala grego? Aqui ele está falando grego. Aí Paulo responde: sou judeu, da cidade de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permita-me falar ao povo. E aquele centurião achava que Paulo era um das pessoas que estavam causando alvoroço e tinha causado morte de algumas pessoas. Mas aí ele percebe que não é, e aquele comandante, né, dá autorização para Paulo para falar. E quando fizeram silêncio, Paulo agora não fala em grego, agora ele fala em aramaico. E quando ele fala, a multidão leva um choque e se cala. E Paulo começa a contar o seu testemunho. Olha, eu fui instruído por Gamaliel na lei dos nossos antepassados. Eu persegui os seguidores desse caminho até a morte. Só que um dia, não foi eu que encontrei, foi Jesus que me encontrou. E eu fiquei cego, né? Mas dos olhos naturais, mas meus olhos espirituais e emocionais se abriram. E ele começa a contar, né? E ele fala que um homem chamado Ananias, fiel, foi lá na casa de Judas, onde ele estava, e falou: olha, Saulo, recupere a sua visão, porque quando ele viu aquela luz no caminho de Damasco, ele tinha ficado cego. E olha a frase, né, que ele comenta aqui, que Ananias falou, versículo 14 do capítulo 22. O Deus dos nossos antepassados escolheu para conhecer a sua vontade, para ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Então, ele está dizendo: Paulo, você foi escolhido para ouvir Deus, né? Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado, lave os seus pecados, invocando o nome dele. Então, todas as vezes a gente vai ter esse discernimento. Todas as vezes que alguém confessar Jesus genuinamente, ele vai começar a ser lavado dos seus pecados. Então, se ele confessa e não está sendo lavado do pecado, é porque a confissão não foi genuína, tá bom? Então, caminhando um pouco mais, o comandante, então, ordena que ele fosse levado à fortaleza e fosse açoitado. Essa era uma forma de tirar as informações de quem estava sendo preso. E aquele comandante queria saber, né, o que é que Paulo, por que Paulo estava sendo perseguido daquele jeito. Aí, na hora que ele vai ser açoitado, Paulo disse ao centurião, não, então deixa eu modificar aqui. O centurião vai açoitar Paulo. Era o comandante que veio protegendo ele nesse tempo todo, tá? Protegeu, tirou ele lá, autorizou ele a falar na escada, ouviu, né? Só que o pessoal começou a fazer algazarra, começou a gritar: mata, né? Não queremos ver esse homem aqui, não queremos ouvir, envie para longe, né? Então, quando o centurião vai açoitá-lo, ele pergunta: vocês têm direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Então o centurião corre e vai falar para o comandante: esse homem é cidadão romano. Na hora, o comandante fala: você é cidadão romano? Versículo 27, ele diz: sim, eu sou. E aí o comandante fala: olha, eu sou,
e precisei pagar um elevado preço por essa cidadania. Paulo fala, não, eu sou de nascença. Né? Então, Paulo tem esse título e isso dá uma autoridade diante das outras pessoas. Então, ele é solto, só que o comandante marca uma reunião com o Sinédrio. São 71 membros e ele vai ser levado perante o Sinédrio para falar e para ser julgado, tá? Beijo no seu coração. Vamos orar? Deus, mostra-nos a tua vontade. Dai-nos essa intrepidez. Ensina-nos a sermos direcionados para o nosso milagre sem medo. Então, nós queremos pedir orientação e direcionamento da parte do Senhor. Faz a tua vontade em nós. Em nome de Jesus. Amém.